A candidata ao Senado pelo PSD, Érica Amorim, é a nossa convidada hoje no Ponto Poder. Sigo na companhia de Dayana Araújo, editora de cotidiano do Diário do Nordeste, e Lorena Cardoso, editora de cultura. Deputada Érica, candidata agora ao Senado, um prazer recebê-la. Obrigada, Jéssica, Dayana, Lorena, pela oportunidade, né, de estar aqui conversando e trazendo também um pouco dessa candidata Érica Amorim para que as pessoas conheçam. Candidata, começo perguntando por esse processo de definição eleitoral. A senhora havia anunciado a desistência da reeleição para a Assembleia Legislativa, depois veio como candidata ao Senado na chapa do PDT, que tem como candidato ao governo o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Foi uma definição dentro do PDT que sofreu aí muitos impasses, com ali a disputa entre a governadora Isolda Sela e o ex-prefeito Roberto Cláudio. Houve muita polêmica e durante esse processo eleitoral o PDT tem sido alvo de críticas por Isolda não ter sido candidata à reeleição. Como a senhora entende o seu papel nessa chapa, que inicialmente só tinha homens, e aí agora tem a senhora como candidata ao Senado? Como a senhora avalia essa presença como uma figura política feminina? É para reduzir o impacto aí desse desgaste que aconteceu no PDT com o nome da Isolda Sela? Eu acredito inicialmente, na primeira pergunta, que o processo junto ao PDT foi um processo democrático, foi um processo que aconteceu com prévias, com a oportunidade dos candidatos percorrerem os estados, estabelecer essa liderança e essa vontade de representar e de participação aí na eleição, de fato, para governador do estado do Ceará ou governadora. Né? E entendo que esse processo se deu de forma democrática, com pesquisa, com também as prévias e ali a convenção que estabeleceu a maioria de votos e o entendimento de que o nome que estava mais fortemente estabelecido, né, que tinha conseguido se consolidar para concorrer, teria sido o nome do Roberto Cláudio. Então, entendo que esse processo foi um processo democrático. E quanto ao meu nome, né, foi de fato com um sentimento de honra, né, pela representatividade da mulher, porque a gente defende isso, que nós mulheres tenhamos mais espaço, que nós tenhamos vez também nesses espaços que predominantemente são ocupados por homens. Hoje nós temos 3 senadores, mas nós não temos nenhuma mulher nessa representação. E há muito tempo nós também não temos uma mulher nessa representação. Então, eu entendo que foi algo que me chamou para um grande desafio, certamente. Né? Eu que havia decidido ajudar a campanha do meu marido e, dessa forma, buscar fortalecer para um mandato federal que a gente entende que é bastante expressivo, mas eu me senti imbuída aí realmente no desafio e na responsabilidade da representação feminina na política. Candidata, vamos falar de educação um pouquinho. A senhora já disse que se reuniu com algumas lideranças para traçar o plano de governo do candidato Roberto Cláudio. Eu queria saber quais foram as demandas que a senhora ouviu dessas lideranças da educação e, se eleita, como é que a senhora pode ajudar nesse cenário da educação aqui no Ceará? Olha, Dayana, a gente tem um entendimento de que o desafio com relação à educação nesse cenário pós-pandemia, né, de certa forma, hoje a gente ainda vive uma pandemia, mas esse cenário que agravou os índices, né, de fome, né, de desestrutura dentro dos lares e que trouxe também problemáticas com relação à saúde mental, que esse é um grande desafio para todos, né, que fazem ali o núcleo escolar, que estão diretamente ligados a esse contexto dessas crianças, dessas famílias, que muitas não têm as 3 refeições, as 3 principais refeições no dia, por exemplo. A questão da violência doméstica, que foi ampliada também pela situação da fome e da miséria, né, e do desemprego. As questões de aprendizagem, né, que também foram impactadas. Então, a gente precisa de um esforço muito grande para ampliar realmente essa condição do aluno sendo acompanhado e por equipes também. Eu defendo, né, os profissionais psicossociais dentro das escolas. A gente precisa entender que esse é um grande desafio para o futuro do nosso país e também aqui do nosso Ceará. Dar escolas tempo integral
para essa criançada e para a juventude, da alimentação de qualidade, as principais alimentações serem garantidas por essa escola tempo integral, pelas creches também, mas também levar suporte para os profissionais que trabalham lá, diretamente lidando com essas realidades de violências, de fome, de miséria, de desemprego e colaborando nessa questão socioemocional dos profissionais e dessa juventude que com certeza, dessas crianças e jovens que com certeza precisam muito dessa atuação. Candidata, pegando o gancho aqui da pergunta da Dayana, vocês se reuniram também com agentes da cultura aqui do Estado? Quais foram essas reivindicações e o que é que vocês pensam em fazer a partir disso, no eventual mandato? Olha, Lorena, eu tenho participado, né, das caminhadas, tenho visitado os municípios, conversado com a população e temos nos reunido também nessas rodas de conversa no sentimento mesmo de construção do plano de governo, de um plano de governo que seja participativo. Essa é a proposta que o Roberto Cláudio traz, da participação social, de ouvir e de dessa forma conjunta construir, né, aí as estratégias para resolver os principais problemas. Não participei diretamente, né, ainda da plenária com a questão da cultura, participei da inauguração do Comitê Energia Criativa, que foi muito importante, porque é um olhar para a juventude que precisa sim, né, ter mais oportunidade de colocar toda essa energia usando e mostrando essa criatividade, tudo que eles têm para oferecer e poderem ser engajados nesse mundo digital com aprendizado, com capacitação, ocupando vagas de emprego que para os próximos anos são desafiadores. Nós realmente capacitarmos a nossa juventude para ocupar essas vagas relacionadas a todo esse cenário de tecnologia, de informação aí que está tão pujante, né, e que precisa deles. Mas nós estaremos sempre abertos e vamos certamente nos apropriar de todas as demandas, de todas as categorias, entidades, porque é nosso dever, enquanto representantes, buscar realmente ouvi-los e saber o que demanda para que nós representemos. Candidata, crise hídrica. A gente vive num estado que historicamente sofre com secas, com estiagem. A gente teve esse ano, um ano que teve chuva distribuída em vários locais do Ceará. Mas se eleita, a senhora tem alguma proposta? Pensa em alguma coisa para tentar ajudar essas pessoas que ainda sofrem com seca, com estiagem aqui no Ceará? A gente tem hoje, eu acredito que um grande desafio com relação a essa sazonalidade, né, que existe, mas também com relação ao nosso estado, que vive a maior parte, né, dos períodos de escassez hídrica, né? Então, nós entendemos que precisamos, sim, apoiar projetos que favoreçam, né, as energias renováveis, que usem, né, e possam atuar em favor desse sol que nós temos a maior parte do ano e que nos favorece a projetos nesse sentido de energia limpa e que possam levar ali para a agricultura familiar, para as pessoas do campo também, possibilidades de produção, de irrigação. Então aí vão desde projetos de abastecimento, de perfuração de poços, mas também de irrigação, unindo, né, essas condições favoráveis do sol, dos ventos, a esse cenário do homem do campo que precisa ser apoiado, incentivado nessa questão da produtividade, né, e da economia ali na região do campo. Candidata, Caucaia é um município que tem sofrido também com a violência urbana, tem índices altos aí de violência. A senhora integra uma chapa que, inclusive, defende que esse debate da segurança pública seja mais nacionalizado, que haja mais responsabilidade do governo federal nessa atuação em um eventual mandato no Senado. Como a senhora pretende contribuir com esse debate em relação à segurança pública? Eu acredito que a gente deve buscar uma cooperação realmente das forças nacionais. É proposta de Roberto Cláudio que haja realmente essa cooperação e que governo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, que é a Polícia Ostensiva, possa atuar no que lhe compete e que haja uma cooperação também com as polícias municipais, na verdade, né, com os poderes também municipais, para que dessa forma
com inteligência, com investimentos, a gente possa ter mais efetividade nas ações. A gente quer, sim, e vai buscar fortalecer a Polícia Federal, porque eu entendo que deve haver, e que é um grande desafio, a gente proteger as nossas fronteiras, a gente desarticular o crime organizado através dessas fronteiras, não permitindo, né, o acesso a armamento pesado e buscando também, através da polícia investigativa, dar a ela mais condição de atuação para que possa buscar aí os caminhos, né, do crime e também atuar desarticulando essas quadrilhas no cenário aqui estadual. Para quem nos acompanha, aproveito para ressaltar que eu destaquei Caucaia, porque Érica Amorim, como deputada, foi a mulher mais votada em 2018, 86 mil votos, e metade deles nessa atuação em Caucaia. Candidato, nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo, aproveito, deixo esse último minuto para a senhora fazer suas considerações finais para quem nos acompanha. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos, né, que nos acompanham e peço que nos acompanhem, Érica Amorim, CE. Eu entendo que eu tenho uma oportunidade de ser voz pelas mulheres, especialmente, mas para todos. A gente deseja demonstrar que a mulher precisa sim de espaço na política, de que a mulher ela tem competência, ela tem compromisso e que ela pode e deve contribuir em todos os cenários e também na propositura de leis. A gente entende que é a nossa verdade e é o nosso sentimento com a dor das pessoas que vai nos mover a pautar os temas, a defender em Brasília maiores investimentos e a estar aqui cooperando para resolver os principais problemas da nossa sociedade. Obrigada, candidata. Mais informações sobre as propostas de Érica Amorim e esse período eleitoral você acompanha no Diário do Nordeste.